A minha pergunta é bem honesta, porque assim, uma coisa é a nossa perspectiva de analista e outra coisa é a de vocês no Congresso. E eu sou muito receptivo em entender melhor a perspectiva do congressista, porque eu sou povão, eu quero pau tipo porrada de bomba, né? Mas o meu questionamento, eu fico me questionando da seguinte maneira. Então, a estratégia do PT de nunca fazer aliança com nenhum candidato que pudesse, por exemplo, quando o Bolsonaro era presidente, o PT não quis apoiar de jeito nenhum, por exemplo, a candidatura do Lira, salvo engano. Se eu estiver errado, pode me corrigir. Não, eles vieram depois. Eles vieram depois, né? Ou seja, eles já eram um partido grande e peitaram para poder chegar na negociação um pouco mais forte. O que eu percebo é que o PL não está peitando para chegar na negociação mais forte. Já chega dizendo, por favor, me dá um cantinho aí. Eu acho que essa é a minha perspectiva de analista. Não sou político, entendo perfeitamente que existe a necessidade de vocês estarem ali na mesa, nas comissões, etc. A minha perspectiva de fora, né, e eu quero ouvir um parlamentar explicar melhor isso para mim, é que a negociação ela já começa já baixando as calças, sendo bem sincero. Ou seja, falta um pouco mais de falar assim, olha, aqui não, né, nós queremos dessa maneira, você só terá nosso apoio se isso aqui... E aí, nem que seja para fingir para o público, para mim, eu fico ali igual um otário, felizão, achando que alguma coisa vai andar. Nem que seja falar assim, olha, vai lá, peita e o público vai lá, isso mesmo, a gente tem que negociar já com um pouco mais de fibra, porque senão, assim, logo de cara, é o Hugo Mota, logo de cara é o Alcolumbre, e aí, no frigir dos ovos, o Alcolumbre vai ser eleito de qualquer maneira, o Mota vai ser eleito de qualquer maneira, e quem fica à mercê os deputados, e o povo, né? Eu entendo perfeitamente. Eu não estou aqui fazendo discurso de não, tem que peitar de qualquer maneira. Não é isso. Afinal de contas, pô, a gente não teria o Nicolas. Eu acho que o Alan está batendo num ponto que eu acho bem interessante, que é a semiótica do negócio todo, né? A impressão que passa para todo mundo é, poxa vida, mas o que está sendo negociado, por mais que seja uma vaga numa comissão ou na mesa, a ideia é que os discursos enfáticos de impeachment do Moraes ou de PL da anistia ou de defesa contra projetos de lei de censura que eles estão tentando passar agora, vão tentar colocar força máxima nesse começo de ano legislativo, parece que isso tudo vai vir de arrastado depois e não é colocado antes, que daria mais força também, né? Eu entendo que isso dá um poder de pressão maior, porque a população está do lado de vocês nesses pontos, né? A população está bem atrás de vocês nesses pontos. Sim, Alan... Desculpa, enfatizar isso que ele falou, né? Se temos só 100, por que não 200, né? O Alan teve uma fala agora no final, que é a política como ela é, né? A eleição do Hugo Mota e do Alcolumbre são fatos, né? A não ser que aconteça uma hecatombe nuclear, mas são fatos, né? Então, ou estaremos juntos com eles e negociando espaços que nos deem os meios de ação para avançar com as nossas pautas, ou ficaremos de fora, unicamente gritando na tribuna da Câmara dos Deputados. Eu me lembro, Alan, na primeira eleição do Lira, né? Então a gente vinha ali com a presidência do Rodrigo Maia, o Lira foi candidato, na época nós estávamos no governo Bolsonaro, todos nós, além de vários partidos de centro, apoiamos o Lira, e a esquerda apoiou o deputado Baleia Rossi, né? Vocês vão se lembrar desse movimento, do deputado Baleia do MDB, junto com as esquerdas, então ficou a disputa entre Lira e Baleia. Qual foi a consequência? Nos anos seguintes, o PT e os partidos que estiveram junto com Baleia tiveram pouquíssimos ou quase nenhum espaço dentro da Câmara dos Deputados, fazendo com que na reeleição do Lira, né, claro que reeleição é sempre mais fácil, mas na reeleição dele, além dos partidos que já estavam com ele, né, o PT e os outros partidos que no passado tinham apoiado o Baleia Rossi vieram correndo a apoiar o Lira justamente para garantir espaços a esses partidos, né? Eu acho que é um movimento mais ou menos semelhante que aconteceu agora. Existe muita conversa de bastidor, o presidente Bolsonaro conversa com o Lira, eles são amigos pessoais, nós sabemos disso, né? Nós conversamos ali dentro com os outros líderes, falamos de pautas, o próprio Hugo Mota se reuniu com a bancada disse quais são as nossas pautas prioritárias, a anistia a primeira delas,
a defesa das liberdades, como a liberdade de expressão foi uma segunda pauta que foi muito solicitada ao deputado Hugo Mota, né? Então, até para que a gente tenha os votos dos partidos de centro para garantir a aprovação dessas pautas, é necessária essa interlocução, né? Não adianta só a gente ficar gritando na tribuna, sendo que a gente não consegue aprovar e avançar com as nossas pautas. Então, esse trabalho de interlocução tem que ser feito desde já, né? Agora, uma coisa eu garanto para vocês, todas essas pautas foram colocadas na mesa. No momento em que o Hugo Mota se reuniu com a nossa bancada, se reuniu com o Altineu, se reuniu com o Sóstenes, e repito aquilo que eu disse no começo, eu acho que o principal, mais do que as comissões, o fato de nós termos a primeira vice-presidência da Câmara e a primeira vice-presidência do Senado, e regimentalmente, para vocês saberem, a primeira vice-presidência do Senado também é o primeiro vice-presidente do Congresso Nacional, né? Então, o primeiro vice-presidente do Congresso Nacional, ou seja, da Câmara e do Senado juntos, são nossos. Isso é uma força enorme e pode fazer com que as nossas pautas avancem. Perfeito. O papel do político é engolir. É bom deixar isso claro, né? É bom o Felipe Barros falar isso, porque do nosso lado a gente não quer engolir sapo nenhum, né? Só que se eles não engolirem, eles não vão conseguir fazer nada, né? E às vezes a gente tem que engolir um sapão desse tamanho. Sapão, tem o sapo Intanha, que está lá no Supremo. Esse daí vocês engolem todos os dias. Esse mesmo no Brasil inteiro. O mesmo vale para o Senado, né, Felipe? Desculpa interromper, Didi. Mas que isso sirva de lição para a galera, porque a gente precisa de 200, 250 políticos lá e outra coisa, de mais de um partido. Que aí a gente não estaria nessa situação agora, né?